E se Jesus entrasse na sua dor e explicasse, finalmente, o porquê de tudo, no exato momento em que você olha para o céu e pergunta: qual o sentido de tanto sofrimento? O vento uivava lá fora, sacudindo os galhos nus das árvores contra a janela do hospital. Dentro do quarto, o ar era pesado, carregado do cheiro antisséptico de limpeza e desesperança. Clara, de 34 anos, estava sentada na dura poltrona ao lado da cama de sua mãe, Lúcia. Os monitores cintilavam, seus bips ritmados marcando o tempo restante. O câncer, aquele invasor silencioso, havia consumido quase tudo. Clara segurava a mão fria e translúcida de sua mãe, os dedos outrora fortes, agora frágeis como gravetos. Ela via a dor nos olhos fechados de Lúcia, sentia-a em cada gemido abafado, e sua própria alma gritava em silêncio. Por quê? Porque uma mulher tão boa, que dedicou a vida aos outros, tinha que partir assim, em agonia. Sua fé, outrora sólida, estava reduzida a escombros. Ela fechou os olhos, uma prece raivosa e confusa saindo de seu coração. Se existe um propósito nisso, eu preciso ver, eu preciso entender. Foi então que o ar no quarto mudou. O som dos monitores pareceu se afastar, e um silêncio profundo e sagrado desceu sobre o lugar. E naquele instante, algo mudou no ar. Alguém estava ali. Alguém que não devia estar. Clara abriu os olhos. A luz fraca do corredor entrava pela fresta da porta, mas não era dela que vinha a mudança. Sua atenção foi puxada para o canto mais escuro do quarto. Lá, parado com uma serenidade que desafiava a própria atmosfera de sofrimento, estava um homem. Ele não era um médico, nem um enfermeiro. Suas roupas eram simples, mas seus olhos pareciam conter a calma de um oceano profundo, um oceano que já havia testemunha de marés de dor muito piores do que aquela. Ele não se moveu. Apenas observava Lúcia com uma expressão de infinita ternura, como se cada linha de dor em seu rosto fosse uma história que ele conhecesse de cor. Quem é você? Clara sussurrou, sua voz áspera pelo cansaço, pelas lágrimas não choradas. Visita só até às 10. O homem voltou seu olhar para ela. Não era um olhar de julgamento pela sua aspereza, mas de uma compreensão tão profunda que fez seu coração estremecer. Vim para responder sua pergunta, Clara, ele disse. Sua voz era suave como o sussurro do vento, mas cada sílaba carregava um peso de autoridade que ecoou em seu espírito. Como ele sabia seu nome? Como sabia sobre a pergunta que ela mal ousava formular em sua mente? O mistério daquela presença era tão avassalador quanto a dor que a consumia. Quem era aquele homem que entrava em seu inferno particular como se fosse seu direito de nascença? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer resposta. Clara sentiu as paredes de sua raiva começarem a rachar. Aquele homem não estava ali para dar um discurso vazio. Ele estava ali para ver, para testemunhar. E, de alguma forma, isso era mais poderoso do que qualquer promessa de cura. Qual o propósito? Ela perguntou, sua voz um fio de dor. Qual pode ser o propósito disso? Olhe para ela. Ela dedicou a vida ensinando crianças carentes. Amou. Cuidou. E agora, isso é justo. O homem não desviou o olhar de Lúcia. Seus olhos percorreram o corpo frágil na cama com uma reverência profunda. O oleiro não quebra o vaso por prazer, Clara, ele disse, sua voz carregada de uma tristeza solene. Ele pressiona, gira e molda com um propósito em mente. Às vezes, as pressões mais dolorosas são as que criam os contornos mais belos. O vaso não vê o desenho final. Sente apenas o fogo e a pressão. A metáfora ecoou na alma de Clara. Ela olhou para sua mãe. Viu não apenas a doença, mas a resiliência silenciosa, a paciência com a dor, a fé tranquila que Lúcia mantinha, mesmo quando as palavras já não vinham. Se você já gritou por quê? Para o céu em meio à dor, saiba que sua pergunta é sagrada. Comenta, estou ouvindo, se você está disposto a encontrar significado mesmo no vale mais escuro. Compartilhe este momento com alguém que precisa saber que a dor não é um castigo. Clara engoliu em seco. A raiva dava lugar a uma curiosidade profunda e dolorosa. O que mais aquele oleiro via naquele vaso quebrado que ela não conseguia enxergar? O mistério se aprofundava, e seu coração, antes fechado, começava a se abrir para uma possibilidade aterradora, a de que a dor poderia ter um significado. O homem deu um passo à frente, sua silhueta serena pairando à beira do leito.
Seus olhos, cheios de uma luz suave, repousaram sobre Lúcia. Ele não a tocava, mas sua presença parecia acalmar algo no ar. O gemido baixo e constante de Lúcia pareceu diminuir, não em volume, mas em intensidade espiritual, como se uma parte de sua agonia estivesse sendo compartilhada. O propósito da dor nunca é a dor em si, Clara. Ele disse. Sua voz era um bálsamo na ferida aberta da sala. Assim como o propósito do fogo não é queimar, mas purificar. O propósito da forja não é destruir o metal, mas torná-lo forte e útil. Ele estendeu a mão, não para tocar Lúcia, mas num gesto suave sobre ela. Veja além do corpo. Veja a coragem que cresce onde antes havia medo. Veja a paciência que se aprofunda onde antes havia pressa. Veja a fé que é refinada no fogo, tornando-se mais preciosa do que o ouro. Clara olhou para sua mãe e, guiada por aquelas palavras, ela começou a ver. Viu não um corpo derrotado, mas um espírito que lutava com uma dignidade silenciosa. Viu a mão que, mesmo fraca, ainda segurava sua com uma força surpreendente. A dor estava lá, real e cruel, mas algo mais estava sendo forjado naquele sofrimento, uma beleza espiritual que ela nunca notara. E se Jesus estivesse aqui, ele não estava para justificar o sofrimento, mas para revelar a obra de arte que estava sendo esculpida dentro dele. A revelação não tornava a dor menor, mas dava a ela um contexto vasto e eterno. Clara sentiu uma fenda se abrir em sua própria escuridão. Haveria um propósito para a sua dor também? As palavras do homem haviam plantado uma semente de perspectiva no solo árido da dor de Clara. Ela olhou para suas próprias mãos, que seguravam a de sua mãe. Elas estavam trêmulas, marcadas pelo cansaço e pela angústia. E se sua própria exaustão, seu próprio sofrimento ao testemunhar a agonia da mãe, também tivesse um propósito? E a minha dor? Ela sussurrou, a pergunta saindo como uma admissão vulnerável. O propósito dela é apenas assistir. O homem voltou seu olhar para ela. Desta vez, havia uma compaixão ainda mais profunda em seus olhos. A sua dor é o campo onde a compaixão cresce, Clara. Ele respondeu. Você não está apenas assistindo. Você está aprendendo. Aprendendo a profundidade do amor que se doa até o fim. Aprendendo uma força que você nem sabia que possuía. Esta dor está lhe ensinando a ser um refúgio para outros que um dia passarão por este mesmo vale. Ele então se moveu. Pela primeira vez, ele se aproximou de Clara. Ele não tocou em sua mãe, mas estendeu a mão e pousou-a suavemente no ombro de Clara. O toque foi como uma onda de paz. Não era um calor físico, mas uma sensação espiritual de ser compreendida, de ser carregada. O peso imenso em seus ombros não desapareceu, mas pareceu se redistribuir, como se um par de ombros infinitamente mais fortes estivesse agora compartilhando a carga. Clara fechou os olhos e uma lágrima de puro alívio escorreu por seu rosto. Ela não estava sozinha. Nunca estivera. E naquele toque, ela sentiu que sua dor, por mais avassaladora que fosse, tinha um lugar em um plano maior. Um plano que incluía cura, não apenas para sua mãe, mas para sua própria alma. O toque se foi, mas a impressão de paz permaneceu, um escudo invisível contra o desespero total. Clara abriu os olhos e olhou para o homem. Ele estava de volta ao pé da cama, observando Lúcia com uma expressão de amor tão puro que parecia iluminar o canto escuro do quarto. Ela está quase em casa, ele disse, sua voz um sussurro de doce triunfo. As palavras não soaram como uma sentença de morte, mas como um anúncio de vitória. Clara olhou para sua mãe. O rosto de Lúcia, antes contraído pela dor, parecia ter se relaxado um pouco. Sua respiração, antes ofegante e superficial, estava mais calma, mais profunda. Era como se, naquele momento, ela estivesse sendo preparada para uma grande jornada. O que ela verá? Clara perguntou, sua voz cheia de uma curiosidade dolorosa e esperançosa. Ela verá o rosto daquele que a amou primeiro, e ela entenderá. Cada lágrima, cada dor, cada noite escura, tudo fará sentido. A alegria que a aguarda apagará a memória desta agonia, como o sol da manhã dissipa a névoa. A dor pode cegar, mas a esperança restaura a visão. Se você está carregando um fardo que parece insuportável, comenta "eu vejo" como um ato de fé. Compartilhe esta verdade com alguém que está perdido na escuridão. Sua esperança pode ser a luz que guia outro coração. Clara sentiu uma fé nova e robusta brotar dentro dela.
Não era a fé infantil que pedia milagres sob demanda, mas a fé madura que confiava no oleiro, mesmo quando Baal parecia se desfazer. A dor ainda estava lá, mas agora ela tinha um contexto, tinha um propósito e tinha um fim. A transição de sua mãe não era o fim da história, era virada de página para um capítulo de glória. E ela, Clara, era uma personagem fundamental nessa narrativa. A paz no quarto era agora palpável, um contraste sobrenatural com a realidade clínica que o cercava. Clara observava sua mãe e já não via apenas o corpo sucumbindo à doença. Via um guerreiro prestes a receber sua coroa. Via uma viajante no limiar de sua terra natal. O homem permanecia em seu lugar, uma sentinela silenciosa do sagrado momento de transição. Seu olhar era fixo em Lúcia, cheio de um amor tão vasto que parecia envolver não apenas ela, mas toda a história da humanidade e sua luta contra a mortalidade. Ela não está partindo, Clara, ele disse, sua voz soando como uma verdade eterna. Ela está chegando. Chegando ao lugar para o qual todo coração humano anseia, mesmo sem compreender. Um lugar onde a dor é uma memória distante e o amor é a única realidade. Clara sentiu essas palavras se enraizarem em seu ser. A morte não era um fracasso. Não era o triunfo do mal sobre o bem, da doença sobre a vida. Era uma passagem. A conclusão perfeita de uma jornada, o retorno seguro ao porto após uma longa e tempestuosa travessia. E se Jesus estivesse aqui, era para ser o farol que iluminava essa passagem, para mostrar que a morte, o último inimigo, já havia sido derrotado. O propósito da dor de Lúcia, da dor de Clara, era forjar em ambas uma fé que pudesse enxergar além do véu, que pudesse confiar no oleiro mesmo quando o vaso se quebrava. A revelação era libertadora. Clara não precisava mais lutar contra o inevitável. Podia se render ao processo, confiando que as mãos que seguravam sua mãe eram as mesmas que haviam moldado o universo. O som dos monitores mudou. O ritmo constante deu lugar a um alarme suave e contínuo. Uma enfermeira entrou rapidamente, seu rosto profissional, mas seus olhos suaves. Ela olhou para Clara, um aceno silencioso de compreensão. Clara não se levantou em pânico. Ela se inclinou sobre a cama e sussurrou no ouvido de sua mãe. Pode ir, mamãe. Está tudo bem. Ele está te esperando. Lúcia não abriu os olhos, mas um último suspiro, profundo e limpo, saiu de seus lábios. Seu rosto, que por meses carregara os sulcos da dor, relaxou completamente, assumindo uma expressão de paz absoluta. Era um rosto jovem novamente, livre. A enfermeira desligou os monitores. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio. Cheio de uma presença amorosa, de uma missão cumprida, de um amor que a morte não podia tocar. Clara olhou para o canto. O homem ainda estava lá. Ele fitava o rosto sereno de Lúcia com um sorriso de vitória, como um jardineiro que vê a flor mais rara finalmente desabrochar. Então, ele voltou-se para Clara. Seus olhos encontraram os dela, e neles ela leu um agradecimento silencioso, por ter cuidado tão bem de sua amada filha, por ter permitido que ela partisse em paz. Ele então deu um passo para trás, e sua forma começou a se dissipar, não como uma miragem, mas como uma luz que se funde com uma luz maior. Ele não partiu, apenas tornou-se invisível. Sua presença agora impressa para sempre no coração de Clara e no eterno descanso de Lúcia. Clara sabia, com uma certeza que transcendeu a lógica, que sua mãe não estava sozinha naquela jornada final. Alguém a levava nos braços. O silêncio no quarto era sagrado. Clara permaneceu sentada, segurando a mão ainda morna de sua mãe, agora em paz. A dor da perda chegou, uma onda imensa e pesada, mas ela não se afogou nela. A onda quebrou sobre a rocha da paz que havia sido plantada em seu espírito. Ela chorou, sim, lágrimas quentes e salgadas de saudade, mas eram lágrimas diferentes. Não eram de desespero, mas de libertação, de gratidão por ter estado ali até o fim, de esperança no reencontro. Ela olhou para a cadeira, vazia no canto. A presença física se fora, mas a essência permanecia. Era como se o próprio a carregasse uma promessa: estarei com você sempre. A fé de Clara não era mais uma questão de acreditar em dogmas. Era uma certeza experiencial. Ela havia sentido, havia visto. A dor tinha um propósito. A morte tinha uma derrota. A dor que você carrega hoje não é o capítulo final da sua história.
Ela é o solo onde a mais profunda fé pode brotar. Se esta verdade tocou seu coração, comenta a propósito como um ato de fé. Compartilhe esta mensagem com alguém cuja alma está cansada de sofrer. Sua coragem pode ser o raio de luz que faltava. Clara se levantou. Suas pernas estavam fracas, mas seu espírito era forte. Ela tinha uma missão. Honraria a memória de sua mãe vivendo com a mesma coragem e fé que Lúcia demonstrou até o último suspiro. O amanhecer de uma nova vida a aguardava, e ela não a enfrentaria sozinha. O sol da manhã entrou pela janela do quarto vazio, banhando tudo em uma luz dourada e suave. A paz era palpável. Clara deixou o hospital, e o mundo lá fora parecia diferente. As cores eram mais vivas, os sons mais nítidos. A dor da perda a acompanhava, uma sombra silenciosa, mas agora era uma sombra que caminhava ao lado da luz, não a substituía. Semanas depois, ela voltou à escola onde sua mãe lecionara. As crianças a receberam com abraços e histórias sobre a tia Lúcia. Clara sorriu, e pela primeira vez o sorriso não doía. Era um sorriso de gratidão. Ela começou a voluntariar-se lá, lendo histórias, segurando mãozinhas trêmulas. Em cada criança, ela via um reflexo do amor incondicional de sua mãe. Em cada gesto de cuidado, ela honrava a memória de Lúcia. A dor não desapareceu. Às vezes, ela pegava desprevenida um cheiro, uma música, um objeto, mas agora ela recebia. Abraçava a saudade como uma prova de um amor que a morte não podia roubar. E em cada momento de tristeza, ela sentia aquela paz familiar, um calor suave que a envolvia, lembrando-a de que não estava sozinha. Sua fé tornou-se um farol para outros. Ela compartilhava sua história, não como um conto de tristeza, mas como um testemunho de como a dor, quando entregue nas mãos certas, pode se transformar no mais profundo propósito. Esta história não termina aqui. Ela continua em você. Qual dor você precisa entregar hoje? Que propósito pode estar escondido no seu sofrimento? Compartilhe esta mensagem. Seja a prova viva de que a luz é mais forte que a escuridão. Sua jornada pode ser a resposta para a oração de alguém. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33